então do versículo 13 ao versículo 18, e eu quero pedir a participação dos irmãos, tá bom? O pessoal vai colocar para a gente aí, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos, viu? Mas irmão, põe energia aí, tá? Vamos ler com vigor, tá? Com substância, né? Tá bom? Vocês vão ler os pares, ok? Vamos lá então? Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Amanhã, ou continua, irmãos, 16. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Amém. Senhor, ministra o nosso coração através dessa porção. Quantos de nós, ó Deus, necessitamos desta orientação, dessa direção vinda do Senhor nesta manhã? Então, age no nosso meio poderosamente, é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Meus amados, no domingo passado, nós vimos que o rei Josafá, que foi o quarto rei daquela porção sul, depois do reino dividido, ali na tribo de Judá, no reino de Judá, nós vimos que ele recebeu uma notícia terrível. O povo amonita, o povo moabita e parte dos edomitas haviam se juntado, formado, diríamos assim, uma aliança. Nessa aliança, um grande exército para virem contra o reino de Judá, contra o rei Josafá. E nós vimos que isso causou muito medo, muito pavor, por uma questão muito simples da gente entender. Era impossível, humanamente falando, Josafá vencer aquele grande exército, aquela coalizão daqueles reinos contra o povo de Deus. E aí nós vimos na semana passada como a gente aprende com Josafá. Diante de uma circunstância maior do que a gente, diante de uma adversidade que a gente olha e diz assim, o que eu posso fazer? Como eu posso superar isso? Isso é maior do que eu, do que os meus recursos, do que as minhas possibilidades. Aquele homem, aquele rei, nos ensinou que em circunstâncias assim, nós precisamos nos apoderar dos meios de graça que Deus nos deu. Ele vai para a oração, ele vai para o jejum, ele vai para o clamor, ele convoca o povo, como nós lemos aqui no verso 13, todos se uniram espiritualmente na mesma busca diante de Deus. O texto diz que até os bebês de colo se reuniram ali no templo. Lembrando que no Velho Testamento, o templo era a sede da relação daquele povo com o Senhor. Vimos também que ele ora e a sua oração está centrada nas promessas de Deus, na aliança que aquele povo tinha com o Senhor e na percepção clara que ele tinha de quem Deus era. Daí a nossa necessidade de conhecer a Deus, o tipo de relacionamento que nós temos, ter um fundamento bíblico, teológico, que nos auxilie nos momentos tão duros e difíceis. E nós vimos, e isso é algo muito importante, que aquela circunstância levou Josafá e aquele povo a uma postura de dependência de Deus. Tão interessante,
porque lá no verso 12, o verso 12 termina, é o final da oração que ele faz, não sabemos o que fazer. Meu irmão, se você está vivendo uma circunstância que você chegou nesse ponto, glorifique a Deus. Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Porque se você está vivendo algo assim, você tem a oportunidade de fazer o movimento espiritual que Josafá e o povo de Deus fez. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos, Senhor, se voltam para ti. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho forças. Isso é maior do que eu mesmo. Mas, Senhor, eu estou voltando os meus olhos para o Senhor. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, só o Senhor, mais ninguém pode agir. Agora, daí surge uma pergunta. E esse é o centro da nossa reflexão nesta manhã. E o que Deus faz quando a gente chega nesse ponto? O que Deus faz? E a primeira coisa que Deus faz é responder. Nós servimos um Deus que responde. Nós servimos um Deus, como diz as Escrituras, os profetas, Ele próprio então nos chama. Olha, me invoquem, clame a mim, e eu serei achado de vocês, diz o Senhor. Nós servimos um Deus, cujo Filho, quando esteve aqui, nos ensinou, não é? Bata a porta. Bata a porta, clame, busque, porque o Pai Celeste de vocês ama vocês. E é justamente isso que nós testemunhamos nesse texto que nós lemos. Quando Josafá termina de orar, com todo o povo reunido ali, o que acontece? Deus levanta uma voz profética. E aqui há uma coisa muito importante do ponto de vista bíblico que nós precisamos entender. Nós temos na Escritura alguns modos de revelação. Por exemplo, na época dos patriarcas, Deus se revelava através do que nós chamamos teofanias. São manifestações da segunda pessoa da Trindade, do Filho, no Velho Testamento. Vamos dar um exemplo. Quando Abraão recebe o anjo do Senhor. E geralmente na sua Bíblia, você consegue identificar que esse anjo não é um anjo qualquer, não é um anjo comum, porque inclusive, geralmente, a palavra anjo está com maiúsculo na sua inicial. Ali é o próprio Deus. É por isso que Abraão adora o anjo do Senhor que o visita. Lembra também de Jacó? Lá no Val de Jaboque, que ele é tocado pelo anjo do Senhor. O que ele diz? Eu guerreei com Deus. Ele não diz eu guerreei com um anjo. É um modo de revelação que Deus usa durante um tempo, chamado teofania. Depois da teofania, qual é o modo de revelação que Deus fala ao povo? Profecia. E o ofício profético, ele se estende, então, depois do período das teofanias, até João Batista. É por isso que Jesus disse, João Batista é o último dos profetas. João Batista encerra esse tempo de revelação através do ofício profético. Pastor, mas alguém hoje é profeta? Sim, o profeta hoje é aquele que anuncia a palavra de Deus, mas isso não é ofício. Existe uma diferença entre dom e ofício. Nós somos um reino de sacerdotes, nós temos um chamado real e sacerdotal. Mas a pergunta aqui é, quem está sentado num trono e tem um ofício específico de rei aqui nesse lugar? Ninguém. Mas nós somos um reino de sacerdotes. Há uma diferença entre o ofício e o dom. E o ofício profético está em ação nesse tempo. E Josafá clama com o povo. E o que acontece, meus amados irmãos? Deus responde. Deus responde. Através de um profeta que também era levita, Jaziel. E Deus fala ao povo. Meus queridos, diante do medo gerado por adversidades, às vezes
muito intensas que vêm sobre nós, nós devemos lembrar que nós servimos a um Deus que responde o nosso clamor. Às vezes Deus vai te dar um sim, às vezes Ele vai te dar um não, às vezes Ele vai te dar um espere. Você quer ver uma das formas com que Deus responde, que é uma forma eloquente, é quase um grito de Deus? O silêncio. Até o silêncio é uma resposta de Deus. Mas o que nós temos em plena convicção, seja ouvindo um sim, seja ouvindo um não, seja tendo que lidar com o espere, o que nós sabemos é que nós somos filhos amados e que nós vamos diante de um Deus que não está inerte, que não está com seus ouvidos fechados, mas que está atento à oração, ao clamor, à súplica do seu povo. E a resposta dele, por mais que eu tenha dificuldade de discernir, será com o melhor propósito para as nossas vidas. Nós vemos as coisas com muita limitação. Muita limitação. Nós somos como os nossos filhos quando são pequenos. Que a gente diz assim para o filho, né? Não, meu filho. E ele dá birra. E sabe por que ele dá birra? Porque ele está convencido de que você está tirando uma coisa dele que ele devia ganhar. Que é o melhor para ele. Que é o que ele merece. Que é inclusive aquilo que na cabeça dele vai saciá-lo, vai satisfazê-lo. Você quer ser um pai ou uma mãe inconsequente? Por exemplo, toda vez que seu filho quiser doce, 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 doce. Toda vez que ele quer um joguinho novo, o menino tem 7 anos de idade, eu quero um celular, eu quero um celular, eu quero um celular. Seja irresponsável. Põe um celular na mão do seu filho, com 7 anos de idade, e mais, deixa ele lá, ó, ver tudo que ele quiser ver. Mas não se assuste, se com 9 anos de idade ele tiver com a cabeça cheia de pornografia, porque o mundo da pornografia está lá, o mundo da violência está lá, o mundo do assédio, da mentira. Eu sei que você não faz isso. Por que você não faz? Porque você tem uma visão que seus filhos não têm. Porque você tem percepções e maturidade que seus filhos não têm. Espiritualmente a gente vive isso. Mas se há uma coisa que a gente pode ter certeza, seja no sim, no não ou no espere, Deus nos responde. Deus fala com a gente. Ele fala através da sua palavra. Tem coisa que a gente nem precisa ficar perguntando. Determinada situação contraria o princípio da palavra de Deus, você já tem a resposta de Deus. Isso aí você não precisa nem orar. De vez em quando eu me deparo com gente no aconselhamento que vem com esse tipo de demanda. A pessoa diz assim, pastor, porque no fundo eu quero tanto isso, eu quero aquilo, e tal, eu quero ir por esse caminho, tal. E você vê assim, mas meu Deus do céu, vai envolver mentira. Vai envolver esconder coisa do marido ou da mulher. Vai envolver coisas que a palavra de Deus já disse. Não, não e não. Mas eu quero. Meu irmão, minha irmã, você quer um Deus que age na sua vida? Obedeça. Então aquilo que ele já disse, ele já disse. É princípio dele, é princípio dele. Ele já falou, ele não precisa falar. Mas há muitas circunstâncias que nós precisamos de uma resposta. E não é uma questão de princípio de obediência ou não. São circunstâncias que nós estamos passando. Então nós temos que levar essas circunstâncias para o Senhor. E às vezes Ele vai responder movendo as circunstâncias. É o jeito dele falar com a gente. Ele vai abrir portas e fechar portas. Ele vai agir objetivamente naquilo que você clamou. Mas às vezes isso não vai ser tão claro. Então, por exemplo, o Senhor age e nos fala através da paz que excede todo entendimento. Você precisa lembrar que você, se você está em Cristo, se Jesus é o seu Senhor, você é a habitação do Espírito Santo. Hoje à noite, inclusive, o sermão das maravilhas de Deus, da série Maravilhas de Deus, vai ser sobre a obra do Espírito Santo. Se você tem dúvidas sobre isso, vem hoje à noite, 18 horas.
O Espírito Santo habita em você. Aí você vai para o jejum, para a oração, para o clamor, diante de uma circunstância extremamente adversa. De repente você não viu Deus movendo ainda as circunstâncias. E sobre aquela situação você ainda não tem uma direção clara. Meus amados irmãos, nós precisamos lembrar que Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. Então nós temos que pedir: Senhor, me dá paz ou me dá incômodo. Irmãos, muitas vezes, a inquietação do coração na vida de um crente é Deus falando: não agora, ainda não, ou não vá nessa direção. E muitas vezes, tudo parece estar contrário, mas Deus nos dá uma paz tão objetiva, tão necessária, tão clara, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que nós falamos: eu vou nessa direção, porque o Espírito Santo tem me dado paz. Qualquer irmão ou irmã que já caminha com Jesus há algum tempo, entende o que eu estou falando. É uma das formas com que Deus nos orienta nas questões práticas da vida, inclusive diante das adversidades. Mas de vez em quando, está difícil achar paz. Então a palavra de Deus nos diz o quê? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Todos nós precisamos de irmãos e irmãs, gente crente, gente de Deus, que ore conosco e que possam ser um espelho para nós. Em que sentido? Olha, eu estou vendo as coisas dessa maneira. Meu irmão, me ajuda a enxergar. Como que você vê essas circunstâncias que eu estou passando? O que você acha que Deus pode fazer? Conselheiros não são infalíveis, mesmo os conselheiros crentes. Mas eles podem ser elemento chave diante de uma circunstância para abrir o seu entendimento. Meus amados irmãos, quantas e quantas vezes alguém chega e fala: pastor, eu estou passando por uma circunstância assim, eu não sei o que fazer, eu vim aqui para ouvir o Senhor. E eu falo assim: vamos orar. Aí a gente ora. Aí depois que a gente ora: meu querido, minha querida, explica melhor isso aí. Aí a pessoa vai falando, aí de repente a própria pessoa vira e fala assim: mas eu não tinha pensado nesse aspecto aqui, e aqui estando com o Senhor, pensando bem. E aí a pessoa vai construindo um entendimento, uma direção, e aí depois ela termina ali aquele momento, fala: pastor, o senhor me ajudou demais. E basicamente o que eu fiz? Ouvi. Às vezes nem precisa falar. Na verdade, o bom conselheiro é aquele que mais pergunta do que responde, que ajuda o outro a se perceber e perceber esse mover de Deus em meio às circunstâncias. Mas nós servimos um Deus que fala. E meu irmão, minha irmã, se ainda continuar confuso, de vez em quando a gente tem que ser um pouco atrevido na vida espiritual. De vez em quando a gente tem que ser meio atrevido na vida espiritual. Eu vou para a palavra, dificuldade de entender. Eu tenho orado, a paz de Cristo ainda não visitou meu coração. Eu conversei com pessoas, eu ainda tenho dúvida. As circunstâncias continuam basicamente as mesmas. Pastor, o que a gente faz então, quando chega nesse ponto? Que tudo isso aí, todos esses filtros para a gente ouvir Deus, parece que eles não estão funcionando. Meu irmão, chega para Deus e diz assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me dá um sinal, Senhor, porque eu estou cego. E sabe o que vai acontecer? Se é isso que é preciso, Deus vai te dar sinais claros da vontade dEle. E sabe por que Ele fará isso? Porque Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus que está com os ouvidos abertos ao clamor do seu povo. Então talvez você ainda não teve a direção. Mas Deus te dará. E se necessário for, Ele dará algum sinal diante de você que você vai ter consciência. É isso, Senhor. Eu já contei, eu já disse,
Esse negócio de ter pastor por muitos anos, vocês têm que ouvir a mesma história várias vezes. Os crentes estão aqui há mais tempo. Mas eu vou voltar nessa história. Eu estou achando que vai ter o sermão 4, que eu só estou no primeiro ponto até aqui. Vamos lá. Eu era seminarista. Tinha revitalizado uma igreja. Estava feliz na igreja. Sustento para um seminarista adequado. Morando num apartamento dentro de Goiânia. O povo havia me abraçado. Muito amor, muita gratidão da parte dos irmãos. Tudo para eu viver em paz e terminar meu curso. Só que começou uma coisa dentro de mim. Acabou seu tempo aqui. Acabou seu tempo aqui. Acabou seu tempo aqui. Mas para onde que eu vou? Não. Você só tem que saber por enquanto disso. Acabou o seu tempo aqui. E sabe aquela coisa que você olha para a realidade, para a circunstância e fala, não, eu estou ficando doido. Não tem lógica um trem desse. E aí não é uma questão de princípio bíblico. O princípio bíblico é a gente estar onde Deus mandou a gente estar. A minha questão é saber, mas é aqui ou onde, Senhor? E acabou ao mesmo tempo, ou sou eu, com essa natureza minha, que comecei a pôr uma minhoca na minha cabeça de que chega, já acabou, quando é a hora de permanecer. É fácil um negócio desse, gente? Com filho, mulher, responsabilidades, o povo. E eu orei, fui para a palavra, ouvi alguns conselheiros. Você está doido, rapaz? Você plantou, agora você vai começar a colher o trabalho difícil, você fez aí 1 ano e meio, papapá. Mas o meu coração não ficava em paz, o meu coração não ficava em paz, o meu coração não ficava em paz. Aí um dia, uma segunda-feira, eu orei a Deus e falei assim, Senhor, eu estou muito angustiado. Eu preciso que o Senhor seja claro comigo. Me dê um sinal, Senhor. Eu quero obedecer, mas eu preciso saber o que eu tenho que obedecer. Se o Senhor for claro comigo, eu vou fazer. Saí de casa, visitei uma senhora chamada Maria de Oliveira. Senhora de idade, tinha perdido um filho, passando por um luto. Quando eu digo de idade, mais de 100 anos. O filho tinha 70, o filho que morreu. Fui lá na dona Maria de Oliveira. Fiz a visita. Ela virou para mim e falou assim, apesar de ser seminarista, ela me chamava de pastor. Pastor Jean, eu sou tão grato a Deus que Deus mandou o senhor. Como eu estaria se não tivesse o senhor aqui para cuidar do meu coração, para me ajudar igual o senhor me ajudou nessa manhã. Aí dentro de mim eu falei, está vendo, senhor? Meu lugar é aqui, ué. Eu tenho que ficar aqui. A dona Maria de Oliveira que acabou de dizer. E eu fiquei pensando, será que é o sinal que o senhor me deu, né? Mas assim, é um sinal meio fraco ainda, né? Não sei se a antena estava assim, não tão conectada. O que estava acontecendo? Só que aí ela falou assim, e se o senhor puder dar uma atenção, né? Lá na casa do meu genro, a coisa está difícil, o pessoal está doente. Se o senhor puder dar uma passadinha lá, eu falei assim, não, dona Maria de Oliveira, eu vou lá. Como de fato fui. Esse irmão, sabe aquele irmão mais cético, bem conservador, fechadão, mas um homem de Deus. Esse irmão me recebeu, fiz a visita, orei com eles, tal. E a casa dele era uma casa assim de fundo, de quintal, um terreno enorme. Eu estou com o meu carrinho lá na porta, e a gente está descendo, e eu estou vendo que ele está caladão, assim, parece que ele ficou incomodado. Eu pensei, será que eu falei alguma coisa errada? Né? Será que ele está chateado? Chego na porta do carro, ele fala, peraí. O que é, meu irmão? Não, eu preciso te falar uma coisa. Mas eu não sei o que eu tenho que te falar. Mas eu preciso te falar uma coisa. Como assim, meu irmão? Irmãos, ele não entrou em transe não, tá? Ele não fechou o olho. Eis meu servo. Não, foi de jeito aqui que eu estou dizendo para você. Já, eu tenho que te falar um negócio, eu só não sei por que eu tenho que te falar. Fala, criatura. O que eu fiz de errado? Não, você não fez nada de errado, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se preocupe
com a minha sogra. Deus irá cuidar dela, esteja você onde você estiver. Ele cuidará dela. Então, faça o que você tem que fazer. Mas eu não sei porque eu estou dizendo isso. Eu disse para ele, eu sei. Dali eu falei, Senhor, o Senhor me respondeu. E eu cheguei então para o pastor que era responsável, falei assim, pastor, estou indo embora. Mas o que é isso? Para onde? Você está doido? Eu falei assim, pastor, o meu tempo acabou. É só isso que eu sei dizer. Depois do choque, ele virou para mim e falou assim, então eu tenho um campo para você. Você vai para Bela Vista de Goiás. E aí, meus irmãos, tem tanta história em Bela Vista de Goiás. Porque Deus me moveu. Deus fala. Deus responde. Deus direciona. Mas aqui também a gente descobre outra coisa. Quando a gente vai para o Senhor lidando com os tempos de adversidade, de dúvida, de luta, de guerra, Deus não apenas responde, mas na sua resposta, Deus nos encoraja. Porque Ele vira para o povo e Ele diz com toda clareza, escutem. Então, já que Deus responde, o que você tem que fazer? Escutar. Você precisa escutar. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados. É só um exército de 3 reinos diferentes vindo contra Judá. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Não é à toa, irmãos, que a frase não tenha medo ou não tenham medo é uma das frases mais recorrentes nas Escrituras. Não é aquilo que o povo anda dizendo, não, aquilo lá é um mito. 365 vezes, um para cada dia do ano, a Escritura diz. Não é isso tudo não. São 58 vezes. Mas 58 vezes, para uma frase tão pequena, repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Fora as outras formas com que Deus fala de modo encorajador, por exemplo, quando Ele nos chama de sermos nós, o seu povo, a menina dos seus olhos. Tudo isso revela o quê? Que quando Deus responde, Ele procura nos encorajar. Até quando envolve disciplina, por exemplo. Deus está nos disciplinando. Lembra lá o que diz em Hebreus capítulo 12? Hebreus nos diz que se nós estivermos sendo açoitados por Deus, e a palavra é açoite. Se Deus estiver nos disciplinando, como nós devemos receber a mão de disciplina de Deus? A Escritura diz, com encorajamento. Por quê? Porque Ele só corrige quem Ele ama. Ele corrige quem Ele ama. E aí o texto nos diz, porque vocês são filhos e não bastardos, vocês estão sendo corrigidos por Deus. Até a correção de Deus, irmãos, deve nos encorajar, porque ela revela um pai amoroso, que disciplina os seus filhos e trata os seus filhos para o bem deles. Esse é o nosso Deus. E aqui não apenas nesse verso, como no penúltimo verso que nós lemos, o Senhor os encoraja dizendo, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. E por uma questão muito objetiva, porque poderiam ser 5 exércitos, 8 exércitos, 30 exércitos, 50 exércitos, poderiam se juntar as maiores potências do mundo, mas se Deus intervém, quem é maior do que Ele? Por isso, se nós estamos em suas mãos, nós não precisamos temer. Não precisamos temer. E se Ele fala conosco e nos responde, nós podemos ir na direção que Ele está nos dando.
Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E esse Deus que nos responde, esse Deus que nos encoraja, é o Senhor que nos livra. É isso que Ele promete. Ele diz então ao seu povo, naquela circunstância tão terrível: não tenham medo, não desanimem, porque eu os livrarei. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Nosso Deus é o Deus do livramento. Ele não apenas responde, Ele não apenas dá algumas palavras de encorajamento para a gente, Ele é um Deus que compra as nossas batalhas e guerreia as nossas guerras. Ele faz isso. Mas é interessante, e eu caminho para o fim dessa segunda palavra, semana que vem, o restante do capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. Ele responde, ele encoraja, ele diz: vocês não vão ter que guerrear, a guerra vai ser minha, eu vou intervir, eu vou livrar, mas ele também diz assim: marchem, ele diz: posicionem-se, ele diz: enfrentem. Que coisa mais doida, não é? Aí ele diz assim: marchem. Só que ele diz assim: vocês vão marchar, mas sou eu que vou guerrear. Aí ele diz assim: posicionem-se. Mas quando vocês estiverem posicionados, vocês vão ficar parados. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes ele vai dizer assim: marcha. E quando você marchar, você vai falar assim: mas o que eu tive que fazer? Não, Deus fez tudo o que era necessário, mas eu tive que marchar. Tome uma posição, posicione-se. E agora, Senhor? Pensa, por exemplo, no trabalho, pensa lá na faculdade, pensa em algumas questões de família. Tome uma posição como servo, como serva de Deus, como alguém que teme o Senhor. Aí você toma a posição, você fala: agora eu estou frito. E aí Deus transforma tudo aquilo. Enfrentem. Só que eles não levantaram, como nós vamos ver semana que vem, uma espada sequer. Então o que a gente mais enfrenta? Qual que era o grande inimigo deles, já que Deus já tinha garantido a vitória? O grande inimigo deles, irmãos, eram eles mesmos. Pastor, então eu posso crer que Deus vai me responder? Sim. Tenha fé. Eu posso crer, pastor, que esse Deus que responde, Ele está fazendo o melhor por mim? Sim. Por isso Ele te encoraja. Pastor, eu posso crer que quando eu pego as grandes questões da minha vida e ponho nas mãos dEle, Deus abraça isso? Também. Mas Ele vai continuar dizendo: quanto a você, marche. Quanto a você, tome posição. Quanto a você, erga a cabeça e em frente. Você entregou para mim. Deixa que o que você não pode fazer, sou eu que cuido. Mas Ele não vai eximir as nossas responsabilidades. Entende isso? Em que essa palavra se aplica ao momento que você está vivendo? O que você precisa chegar para Deus hoje e falar assim: ó, está aqui. Irmãos, semana que vem, nós vamos pegar um elemento tremendo nessa passagem. Como que tudo isso envolve uma coisa chamada adoração. Adoração. Hoje, o desafio para você é você entender quem é o Deus a quem você clama. Ele responde, Ele
te encoraja, Ele te livra. E Ele não exime os passos que você precisa dar. Está doente? Clame ao Senhor. Ele vai te responder. Quanto a você, vai no médico. Toma um remédio. E Ele pode fazer o que você e nem médicos podem fazer. Aí é com Ele. Mas semana que vem, eu quero que o Senhor abra o nosso entendimento. Como que essas circunstâncias e essa nossa relação com Ele nos dobra os joelhos e nos faz adorar. É uma coisa tremenda. Então que essa semana seja uma semana de sinais de Deus para você. De respostas, de livramentos, de encorajamento, para que tudo isso leve você à adoração. Curva a sua cabeça e vamos orar. Louvamos ao Senhor pela Tua santa palavra, pelos exemplos do passado, daquilo que o Senhor fez, mas que o Senhor continua fazendo pelo Teu povo. Nessa hora, toma, Senhor, cada situação específica que os Teus filhos e filhas colocam diante de Ti. E que o Senhor, ó Deus, os responda. Que o Senhor, ó Deus, os encoraje. Que o Senhor, ó Deus, os livre poderosamente. E que nós, ó Deus, aprendamos a ser um povo marcado pela adoração em meio às circunstâncias difíceis e adversas pelas quais passamos. Nos conduza, Senhor. É o nosso clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém.